Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, estamos aí começando mais um programa, Escola Bíblica na TV e também no rádio. Graças a Deus por isso, nós estamos começando hoje a primeira lição do segundo trimestre de 2025. Nós vamos entrar aí no novo trimestre e novo assunto, né? Então vamos aqui, esse assunto aí desse trimestre, né? Sim. Que é o Verbo se fez carne. Então esse é o nosso tema aí desse trimestre, né? E subtema, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Sob o olhar. Então, a submissão do apóstolo do amor olhando para Jesus, com essa submissão. Mais ou menos isso aí quer dizer isso aqui. Então, o apóstolo João, que é o que nós vamos estudar esse trimestre aí, o Evangelho, né, de João, ele com essa submissão, olhando, pesquisando, vamos dizer assim, meditando nessa divindade de Jesus. Então, nós vamos estudar isso aí, essa diferença do Evangelho de João para os outros três evangelhos, que são sinóticos, eles são semelhantes um ao outro, os outros três, Marcos, ou seja, Mateus, Marcos e Lucas, né? Já o de João, ele é mais espiritual. Eu sempre tenho dito aí nos programas que para isso, para você estudar, não que não estude os outros, mas você ter mais intimidade espiritual, você compreender melhor Jesus espiritualmente, é bom você ler mais o Evangelho de João, e as suas cartas também, porque tem mais essa intimidade, vamos dizer assim, mais essa penetração, vamos falar assim, essa revelação espiritual. Então aqui, como uma palavra dessa aqui que ele escreveu aqui, que é até nessa primeira lição, é o texto áureo, né? Que é o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Isso aí é profundo demais, né? Então só o apóstolo João veio para ter essa visão espiritual, de maneira que ele escreveu isso aí, né? Então aqui nós estamos na primeira lição, né, desse trimestre de 2025, desse segundo trimestre, né? O assunto da lição, o Verbo que se tornou em carne. Então, é uma coisa muito profunda isso aí, né? Essa palavra que se tornou carnal. Ou seja, carnal no sentido carne, não é no sentido carnal pecador. Mas se tornou um homem, né? E habitou no meio de nós, né? Então aqui o texto áureo é exatamente o que eu estou falando, que é o texto principal dessa primeira lição, e nós vamos estudar aqui, é como que seja o resumo, né, de todo o Evangelho, ou de todas as lições desse trimestre, que é uma introdução geral, né, introduzindo aí todo o trimestre, né? Então, aí ele começa aqui exatamente nesse texto áureo, o texto principal. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória de um unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João, capítulo 1, versículo 14. Então, ali o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 14, diz isso aí, que é um dos textos mais importantes para a gente entender dessa palavra que se fez carne, né? Que é o próprio Jesus, porque as palavras dele cria ou gera homem. Como a palavra de Deus, ela
criou todas as coisas, no versículo 3, lá do mesmo, esse mesmo evangelho aqui, capítulo 1, versículo 3, por ele foi feito todas as coisas, né? Ele diz, tudo foi feito por ele, nada do que foi feito se fez sem ele. Então a palavra de Deus, se você for lá em Gênesis, está dizendo que ele, pela palavra foi criado tudo, todas as coisas. Aí o que é Jesus, ele veio para criar, vamos dizer assim, ou gerar filhos a Deus. Tirar de filho de homem para filho de Deus. É uma geração, é tanto que ele, no apóstolo João também, escreve que Jesus disse para Nicodemo, né? É necessário que nascer de novo, né? Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino do céu. Então, é um novo nascimento pela palavra. A palavra gera. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 18, diz isso, que nós fomos gerados pela palavra da verdade, para que fôssemos, né, como primícia da sua criatura. Então, gerado, o apóstolo Pedro fala isso também, né? É necessário que seja gerado não de semente corruptível, mas da incorruptível, que é a palavra de Deus, que é viva, que permanece para sempre. Então, essa geração é aqui a gente, olha, tem que pensar nisso aqui. Eu tenho, é dado a mim, quando eu acredito, é me dado um poder para me gerar nessa palavra, ou seja, eu permitir ser gerado. Como foi gerado os peixes, como foi gerado as árvores e as aves, né? Tudo que há, eu posso também, por essa mesma palavra, eu posso ser gerado outra vez. Eu sou um homem corruptível, me torno incorruptível pela palavra de Deus. Então, essa coisa aqui, o que é mais importante é isso, para nós entender aqui. E aqui, na verdade prática, diz assim, o verbo de Deus inseriu-se na história, assumindo a forma de homem para redimir os pecadores. Vendo aqui? Redimir, fazer uma mudança, uma nova geração. Então, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Aí, olha o que é escrito aos Hebreus, capítulo 10, versículo 20, diz que é um novo e vivo caminho que ele nos consagrou. Então, tá vendo? É uma nova geração que você não tem como você ser um filho de Deus se não for pela palavra. Então, a palavra, quando você adere a isso, você guarda ela, você quer ela, você já começou a entrar nessa geração eleita. Aí o versículo 12 do capítulo 1, que está até aqui também, que diz que ele deu-lhes o poder, todos que creram, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus que creram no seu nome. É um versículo que a gente fala muito nele. Então você vê que deu-lhes o poder de serem feitos, ou seja, é eu que me faço por meio da fé, da crença, da perseverança. Aí eu me faço um filho, não é assim? Então é isso aí. Já passo aqui para a irmã Arisneide, para ela fazer essa introdução, apresentar o nosso comentarista, né? E as lições. Graças a Deus. Mais uma rica oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui para compartilharmos um pouco da Palavra de Deus através dessas lições de escola bíblica, publicada pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus do Brasil. Então, as nossas revistas, elas são trimestrais e hoje nós estamos iniciando esse novo trimestre com esse tema maravilhoso que aborda o Evangelho de João, o quarto Evangelho da Bíblia, narrando aí a história de Jesus e principalmente nos levando a um nível de fé mais elevado, porque esse Evangelho ele tem essa proposta de nos levar a crer na pessoa de Jesus, não somente a acreditar naquilo que Jesus fez e falou e fez, mas acreditar na essência da sua missão, que foi
e até a cruz para nos dar a salvação. Então, essa lição de hoje é introdutória, como você já falou, e nós iremos abordar 13 lições durante esse trimestre. O nosso comentarista é o pastor Elienay Cabral. E a primeira lição, que é a lição de hoje, é o tema, o verbo que se tornou em carne, falando da pessoa de Jesus. A lição de número 2 será abordada sobre o novo nascimento. A lição de número 3 vai falar sobre a verdadeira adoração, que aqui já está na sequência dos capítulos, né? Que será esse verbo que se tornou carne, ele está exatamente registrado no capítulo 1 do Evangelho de João. Aí vem aqui o novo nascimento, vai abordar lá do capítulo 3, né, do Evangelho de João, a história lá de Nicodemos, aquele encontro que ele teve com Jesus. A lição de número 3, a verdadeira adoração, vai tratar da mulher samaritana, aquele encontro que Jesus teve com ela. E ela reconheceu, né, sobre o senhorio de Jesus. E a lição de número 4, Jesus, o pão da vida, ele mesmo faz essa declaração. Lição de número 5, a verdade que liberta. A lição de número 6, o bom pastor e suas ovelhas. A lição de número 7, eu sou a ressurreição e a vida. Lição de número 8, uma lição de humildade. Lição de número 9, o caminho, a verdade e a vida. Lição de número 10, a promessa do Espírito. Lição de número 11, a intercessão de Jesus pelos discípulos. A lição de número 12, o julgamento, do julgamento à ressurreição. E a lição de número 13, renovação da esperança. São temas riquíssimos para a nossa vida e para nosso crescimento espiritual. Então, estaremos durante todo esse trimestre abordando sobre o Evangelho de João e esses temas maravilhosos. Então, o verbo que se tornou carne, esse verbo é Jesus, já foi falado. E a palavra-chave, se nós formos olhar a palavra-chave desse evangelho é vida, né? Que Jesus oferece vida para aqueles que estão mortos espiritualmente, né? Capítulo 10, versículo 10, Jesus mesmo declara que o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Ele veio para que tivéssemos vida e vida em abundância. Sempre vai existir nesse evangelho essa dualidade de palavras, né? Sempre vai estar lá, onde se narra um texto, onde se fala de trevas, mas vai vir a luz, onde se narra sobre a morte, vida, Jesus como vida, né? Onde se narra sobre qualquer fato sobre mentira, mas Jesus vai tratar ali, o Evangelho de João, ele sempre vai mostrar essas duas faces, porque na verdade o que o mundo propõe é o oposto daquilo que Jesus veio trazer, né? Então nós vamos ver durante todo esse estudo que nós teremos palavras, temos discursos, temos encontros de Jesus exatamente levando o homem a acreditar nessa verdade que ele traz através da revelação desse Jesus divino, desse Jesus Deus que nós estudamos nas lições passadas. Então, a proposta do Evangelho é nos levar a crer, a acreditar na excelência de Jesus Cristo, da pessoa de Jesus Cristo. E o propósito desse evangelho, que é a crença, que é nós acreditarmos, até porque para nos tornarmos filhos de Deus, como você já citou, Evangelho capítulo 1, versículo 12, já exatamente a todos quantos o receberem, porque vai estar ali também nessa dualidade dos que creem e dos incrédulos, daqueles que não vão crer, daqueles que não receberam. O versículo 11 diz, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. É exatamente o versículo anterior, versículo 11. Mas a todos quanto receberam. Então tem os incrédulos e tem os que creem. A proposta é para nós crermos. Então o propósito desse evangelho, o versículo principal
é o capítulo 20, versículo 31, que diz: estes, porém, foram escritos, estes o quê? Esses milagres, porque Jesus narra diversos milagres, principalmente no versículo anterior a esse 31, que é o versículo 30. Então, estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então tá aí, crer para termos vida. Muito bom esse tema deste trimestre, maravilhoso. Então, e essa parte de crer é a nossa, né? Então eu posso publicar que eu creio, mas eu tenho que manifestar através de uma aceitação verdadeira, seguir, né? Que logo que Jesus olhava, escolhia um, ele dizia: venha, siga-me. Então essa é a forma de nós dizermos que somos discípulos de Jesus, servos do Senhor Jesus, é através dessa direção que Ele nos dá e nós, obedientes, seguimos. Então nós temos que buscar isso todos os dias para que possamos nos aprimorar nessa fé. É porque quando você fala que Jesus, é claro que às vezes você pode falar na inocência, você dizer que tem Jesus na vida, que você acredita e tal. Mas a gente tem que sair da inocência, entrar na realidade da coisa. E com o tempo você é cobrado por isso. É um dever do ser humano, aprender como deve ser isso. É um dever seu, não é da mamãe, do papai, do governador, não. É seu, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então o caso do Nicodemos, ele, rapaz, todo mundo está dizendo que esse homem está errado, mas eu estou vendo que tem alguma coisa diferente, porque ele faz uns milagres aí que ninguém faz. E aí foi lá com Jesus para saber desse negócio. Rapaz, eu vim aqui porque essas coisas que tu faz só pode ter vindo de Deus. Então Jesus nem discutiu com ele, nem disse que, rapaz, então tu viu alguma coisa. Não, ele disse: Nicodemos, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino do céu. Então uma coisa bem profunda, espiritual. Então esse novo nascimento, essa nova realidade de criação, você mesmo permitir ser criado, ser desenvolvido pelo pão da vida, né? Que ele fala aí mesmo, que o que é pão da vida? Um alimento diário, que é diferente do alimento do feijão e arroz, mas é um alimento que é a própria palavra. Quando eu acredito na palavra, eu tenho que me desenvolver nisso aí. É como na universidade, você entra lá, você não sabe de nada, e você vai aprendendo e você sai diplomado. Né? Então, mesma coisa, aqui você vai, é um dever, não é uma obrigação, você não é obrigado também a ir à universidade, mas você se acha necessário, se sente essa necessidade. Então aqui é o contrário, assim no sentido de que todos precisam, pode não reconhecer, mas todos têm que passar por esse alimento, nesse restaurante, nesse processo de alimentação, que é exatamente do pão da vida. Então, quando ele diz para a mulher samaritana que aquela questão, quando ela questionou ele, dizendo que nossos pais dizem que para adorar a Deus é nesse monte, e vocês que são judeus dizem que é em Jerusalém. Aí Jesus disse: vai chegar o dia, e agora em que nem nesse monte, nem em Jerusalém se adora a Deus, se não for em espírito e em verdade. Não é uma questão humana, que eu tenho a Bíblia para me alimentar humanamente, e eu sair dizendo que tem Jesus, mas eu não faço, não tenho compromisso. Eu não estou alimentado ou gerado pela palavra, não. É uma coisa que você tem que colocar sempre em primeiro lugar. Então as pessoas às vezes dizem: eu tenho Jesus desde que nasci. Conversa fiada. Ninguém tem desde que nasceu. Você nasceu sem Jesus, acredite. Nasceu sem. E você precisa ter depois. Então esse ter é exatamente quando você quiser, quando você aceitar as regras, a maneira,
de você ser alimentado. E ele vai dizendo aqui, né? Essa verdadeira adoração, que é exatamente em espírito e em verdade. Pode ser em qualquer lugar, mas tem que ser em verdade. Por isso que às vezes a gente questiona até essa questão de sétimo dia, do sábado. Não tem negócio de sábado e domingo, não. Até a questão do domingo até eu discordo também. É claro que foi criado aí, a gente faz aí, às vezes domingo, mas é todo dia, meu. Não tem negócio não, você tem que adorar a Deus todo dia, né? O apóstolo Paulo, ele fala isso em Romanos capítulo 14, que tem gente que faz diferença de dia para dia, e outros todo dia é igual. Eu sou um desse todo dia é igual. Para mim, todo dia é dia. Não tem negócio de, não, esse dia é diferente do de ontem e do amanhã. Não, todo dia é dia de buscar Deus, de guardar sua palavra, de caçar jeito de ser mais crente. O que é isso? Eu aumentei um pouco o meu conhecimento de Cristo. Eu me aproximei mais do Senhor, me santifiquei mais no Senhor. Eu aprendi mais da sua palavra, eu me ingeri mais essa palavra, de maneira que eu vou me sustentando, me fortalecendo. É isso aqui que a gente deve ver. E aí entra aqui na verdadeira liberdade, né? Ou seja, a verdade que liberta aqui. Que é exatamente lá no capítulo 8 já, né? Tem 32 que ele fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Exatamente nesse sentido aí de você vai clareando. Na universidade você diz, poxa, eu não sabia disso, o professor hoje falou sobre tal coisa, eu nem sabia que era assim, agora eu estou sabendo. Quer dizer, a mesma coisa é esse processo dessa criatura que você é, nova. Puxa, descobri. É uma nova vida que você vai descobrindo. Rapaz, é assim. Então, você vai descobrindo isso aí. Então, essa é o bom pastor, né? E suas ovelhas, quer dizer, saber que tudo que vem de Jesus é bom. E eu tenho que me andar sob isso. Deixar que ele seja sobre mim, em todo sentido. E Jesus é a palavra, é isso que nós estamos estudando. Então a palavra sempre tem razão em mim. Eu estou subordinado a ela. Então as pessoas parecem que não entendem que existe autoridade, não só no sentido para homem. Jesus é o que liberta, o diabo é o que mata. E as pessoas às vezes não consideram isso, que você já está morto. Não precisa nem estribuchar mais, que já está. Precisa reviver em Jesus. Então tem esse lado aqui que é exatamente o que fala aqui nesse evangelho, né, meu? E aqui, aí vem a ressurreição e a vida, né? Que é exatamente, ele fala isso também. Aí uma lição de humildade, ele fala ali, né? Mateus capítulo 11 ali, quando ele fala, né? Que e vinde a mim todos estáis cansados e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo. Qual é o jugo? É você ficar sob Jesus, guardar a palavra dele, saber que ela é superior a você, ela está te alimentando para o céu, para a vida eterna. Você tem que submeter, não é isso? Então, um jugo, o que é isso? Uma canga no teu pescoço, você vai arrastar essa carroça, essa cruz. Pode falar de cruz, que é o que dá mais certo, mais correto. Tome cada dia a sua cruz. Então, aí aprendei de mim que eu sou manso e sou humilde de coração, ele diz aí, né? Então, aí o que é mais aqui, velho? O caminho e a vida, né? O 14 lá, 6, né? De João, né? Eu sou o caminho, verdade e vida, né? Sim. Aí ele vai dizendo aqui, a promessa do Espírito. Eu Lá em João rogarei 14 já, também, né? Capítulo 14. Aí ele fala ali, eu rogarei ao Pai, ele mandou outro Consolador, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode ver, não pode receber, porque não vê e nem conhece. E vocês conhecem porque ele habita em vós. Então é um negócio bem diferente aí, né? Que você tem que... Aí a intercessão aqui de Jesus, né?
capítulo exatamente no 17, 17, né? que é uma oração. Já é uma despedida de É uma Jesus com oração os já no discípulos. final. É. E ele intercede pelos discípulos, mas não vá pensar que ele intercedeu só por aqueles discípulos, pelos apóstolos, discípulos. Na época, ele coloca nós no meio da Todos oração. quantos vierem a crer. Pela tua palavra eles vão de crer em mim. Eu estou orando por todos aqueles. Aí pode ser no século que for, no dia que for, na hora que for, aonde for. Não existe. A palavra de Deus é universal para todos os tempos, para todas as épocas, né? Então, quem acreditar em Jesus está inserido na oração que ele fez. Eu intercedo por outras ovelhas, outras pessoas, né, que hão de crer em mim pela tua palavra. Não tem como tu crer em Jesus se não for pela própria palavra dele. Aí tu pode crer no nome de Jesus, se tu vê falar. Ah, eu sei, ele morreu, não foi? Foi. Mas você não sobrevive com isso aí. Você sobrevive pelo pão, quando você ingere a palavra. Você colocou, completou, de maneira que você pode lacrar isso, o teu HD. Com isso, sem permitir que entre vírus lá de qualquer outra coisa. Então, tudo que você vai fazer na vida, você buscar lá nesse HD, que está preenchido, isso é guardar. Quando o João diz acho que eu estou falando demais, mas assim, é porque a gente está fazendo um resumo aqui, depois você pode falar mais aí. Mas assim, Efésios capítulo 5 ali, né? E o versículo 18, que ele diz que não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Não é uma questão de quase cheio, não. É cheio mesmo do Espírito. Quer dizer, não existe mais espaço para carne, para conversa fiada, não. É Espírito. Espírito se alimenta de quê? Sim, ele te enche com o quê? Com coisa do mundo? Não. Com as coisas de Deus, fica preenchido. Quer dizer, as coisas do mundo não entram, que não tem mais aonde colocar. Que é exatamente esse HD que eu acho assim, né? Que está cheio e você só busca nele, sem vírus, sem mistura. Aí é lícito, aí vai dizer lá na tela do computador, vamos dizer assim, na tua própria consciência, não. Aí você descarta. Sim, é lícito, eu faço. É meio que assim, tá cheio, né? Do Espírito. Não tem negócio de a promessa do Espírito, né? A intercessão, exatamente a coisa. O julgamento e ressurreição, né? A chegar o dia em que todos que estão no sepulcro, depois dele dizer que todos que... Vai chegar o dia em que todos ouvirão a voz do Filho de Deus. Os que derem ouvido viverão. É a glorificação, né? Isso aí é o ápice de toda... Sim. Aí entenda aqui a que completude, na verdade, de tudo que o ser humano, que na verdade Jesus, né, já foi a primícia e nós teremos esse mesmo privilégio, que ele nos favorece dessa forma. Sim, aí ele diz assim, vai chegar o dia em que todos que ouvirem a voz do Filho do Homem, diz, vai chegar o dia em que todos ouvirão a voz do Filho do Homem e os que derem ouvido viverão. O que ele está dizendo? Para os homens mesmo. Quem escutar, quem prestar atenção, quem se encher, quem acreditar, viverá. Porque ele está falando de gente viva mesmo. Mas aí ele depois, mais na frente, ele diz assim, e chegará o dia em que todos que estão nos sepulcros ouvirão a voz do Filho do Homem e uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Então veja aí que é a ressurreição aí, né? Aí ele diz, a renovação da esperança, né? Aí é exatamente quando ele, até no 14 mesmo ele diz ali, né? Dessa esperança que ele diz, eu virei outra vez.
não vão se perturbar, porque eu venho. Tem isso aí e outras palavras do Senhor, aquela garantia de que ele volta outra vez. E ali, quando ele estava subindo aos céus, no dia da ascensão dele aos céus, quando ele disse, os anjos, eles começaram a subir, os discípulos olhando para cima, e apareceu 2 anjos dizendo: por que vocês olham para cima? Esse Jesus que vocês estão vendo subir, ele voltará. Da mesma forma que ele está indo, ele volta. Então, uma esperança mesmo que nós temos nessa volta do Senhor Jesus, quando ele disse: eu virei outra vez para levar vocês para que aonde eu estiver, né? Levar vocês para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. É um negócio bem assim. É um resumo aí, mais ou menos, desse livro de João, né? Incluindo também alguma coisa de outros, né? Mas é isso aí, falei muito, mas pode prosseguir. Vamos à leitura bíblica em classe, que está no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1 ao 14. Essa é a parte introdutória deste livro, né? Do livro do Evangelho de João. Então, dá início a uma grande revelação daquilo que João vem nos ensinar. E o que a gente vai poder aprender, principalmente já nessa leitura bíblica, os versículos 11 e 12, que existe um conflito entre fé e incredulidade. A incredulidade é negar, a fé é aceitar aquilo que está escrito, que nós já vimos na lição passada, que é Santas ou Sagrada Escritura. Então vamos ler do versículo 1 ao 14 do Evangelho de João, capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O mundo dos homens aqui não compreende, não acredita, não acolhe, não reconhece. Mas tem o mundo daqueles que creram, que é exatamente a fé. Aí receberam, reconheceram, e alguns até contemplaram, como está aqui no versículo do nosso textuário. E vimos a sua glória. Essa é a contemplação da manifestação da cruz ou do sacrifício perfeito de Jesus. Maravilha. Pois é, aí sempre vai ser assim. Uns acreditam, vê, essa luz resplandece, que é exatamente o entendimento. Exatamente. Você acredita ao ponto de entender. Quando você acredita, é clareado, é claro. Então é a luz que alumia todo homem, né? Aí eu quero deixar claro aqui, para as pessoas às vezes não entendem isso aqui, que eu já vi até crente mesmo não entender, achar que está falando do mesmo João aqui, que o Evangelho, segundo escreveu o apóstolo João. É isso que nós vamos estudar aqui nesse trimestre e tudo. Mas tem um outro João que ele fala aqui
no versículo 6 e 7. Houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Este veio para que testificasse, testemunho, para que testificasse da luz, para que toda cresce por ele. Né? Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Então esse João aqui é o profeta, João Batista. Então ele veio introduzindo Jesus, dizendo, testemunhando, trazendo um testemunho da luz, introduzindo essa luz, esse mundo espiritual, esse mundo novo, uma maneira nova de buscar Deus, que é espírito e em verdade, não é mais matando carneirinho. Não é aquela história toda, não é mais dentro da lei de Moisés, mas uma lei espiritual, que essa revelação vem através do Espírito Santo, como o próprio Jesus disse, acabamos de falar, que o mundo não pode receber porque não vê, nem conhece, mas vós conheceis porque habita em vós. Então isso aí, essa introdução aí, o apóstolo João escreve dele, veio esse testemunho, não era ele a luz não, mas ele veio testemunhando que a luz estava vindo, como o próprio João Batista diz, né? Um que vem após mim, ele é antes de mim porque foi primeiro do que eu. Ou seja, eu batizo com água, mas o que vem aí, está até no meio de vocês aí, ele vem, esse batiza com o Espírito Santo e com fogo. É diferente do meu batismo. O meu batismo é humano, eu pego o homem, mergulho na água, ele disse, se arrependeu dos pecados, confessa, eu mergulho. Já esse não. É uma coisa espiritual, vai entrar nele, habitar nele. É uma coisa bem espiritual, bem interna, né? Então você vê, eu estou só explicando aqui, porque tem gente que pensa que é o mesmo João, que são dois João, mas um está dizendo do outro, que ele veio primeiro, né? Dando essa introdução do próprio Jesus. Né? Então aí ele no versículo 9, ele já começa a falar, né? do próprio Jesus de novo. Hein? Ali estava a luz verdadeira, ou seja, o entendimento verdadeiro do caminho da vida, é mais ou menos isso aí, né? Que esclarece, que leva à vida. Então, é isso aí só para você compreender e a gente procurar buscar essa luz, né? Que seja iluminado. Aí, como eu falei de HD agora há pouco, você sempre vai querer entrar um vírusinho lá, você precisa estar deletando. É exatamente essa carne querendo reinar na tua vida e você tem que viver uma vida espiritual, não é assim? Tem que lutar até morrer nessa vida espiritual, né? Então, vamos aos objetivos da lição, que são 3 objetivos. O primeiro, apresentar as informações introdutórias sobre o Evangelho de João. Segundo objetivo, revelar o Senhor Jesus como o Verbo de Deus. Terceiro, explicar, tanto doutrinariamente como biblicamente, a manifestação do Verbo. Exatamente. O Verbo de Deus, quando está dizendo aí, é a palavra de Deus. E as pessoas às vezes não têm a Bíblia como isso. Eles tornam uma palavra humana, uma palavra humanizada. Ou carnal. Não é mundana assim, apenas um livro, não é. A palavra de Deus. Então você nunca vai ler a Bíblia pensando que a Bíblia vai trabalhar na tua carne. Para ter um novo mundo, um mundo mais justo. Não existe isso no mundo, não. A Bíblia é para transformar você. É para transformar, alimentar uma nova criatura. Uma criatura que pertence a outro mundo. Né? Outra pátria. É claro que você vai continuar nessa aqui, claro. Você está num corpo que é daqui. Você vai ser alimentado para você vencer depois da morte. Você está livre da segunda morte. Então essa palavra é de Deus, é um verbo, né? Que significa o quê? As palavras de Jesus, ela é válida.
como o pão da vida mesmo, como que alimenta esse lado aí. Então vamos aí para a introdução. A introdução. Neste trimestre, vamos estudar o Evangelho de João. Em comparação com os outros 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, o de João destaca-se especialmente por centrar-se no ministério de Jesus em Jerusalém. O autor deste evangelho, o apóstolo João, redigiu este valioso documento com a intenção de revelar a singularidade da natureza divina do nosso Senhor e, ao mesmo tempo, encorajar a fé dos seus discípulos. Que possamos também ser fortalecidos e inspirados na nossa fé em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Pois é, eu até vi nas redes sociais uma pessoa falando uma coisa, fazendo uma comparação, uma ilustração, para você entender, não é que seja assim, nem é bíblico, mas é só para você entender o que é, como que seja. Então é como que tem uma briga com Jesus, foi feita uma aposta com o diabo, é como que seja mais ou menos assim, o próprio Deus, né? Que ele disse, não tinha como resgatar o homem, né? Através de animal não é igual um homem. Então ali é um sangue inocente, mas não era um próprio homem, todo homem caiu, todo homem é pecador. Aí como que o diabo dissesse para Deus, não, se tu me der um homem sem pecado, o sangue de um homem sem pecado, aí eu liberto. Ou seja, aí é por essa maneira está libertado. É claro que o diabo não tem direito de fazer exigência nenhuma, mas é só uma comparação, é como se fosse assim. Então, aí se tu me der um homem, o sangue de um homem justo, então está todos libertados, todos. Aí ele se fez homem, que é o próprio Deus, o próprio Jesus desceu, o próprio Cristo, né? Que é como Deus, e se fez homem, que é esse verbo de Deus, esse filho de Deus, já veio como filho. Nós não precisamos buscar nele para nos tornar. Ele não, ele já veio como filho, por isso que é unigênito. Não teve antes, nem vai ter depois, só ele mesmo. Então ele já nasceu como um homem, em forma de homem, mas Deus não tinha pecado. Então ele deu o seu sangue, aí resgatou tudo. Então, tanto que até o apóstolo Paulo fala aos romanos que ele venceu o pecado na carne. Ou seja, ele já veio puro e não pecou. Né? Ele já veio, o Espírito de Deus já era sobre ele ali, de maneira que ele não pecou e venceu, porque ele já era puro. Então deu o seu sangue puro, até o apóstolo Pedro fala isso, né, na sua carta, né? Que não foi com ouro e prata que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver. É uma maneira vã, de homem tudo é vã. Mas pelo precioso sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como de um cordeiro puro, imaculado. É um negócio muito forte isso aí. Então eu vi uma pessoa falando isso aí, e é isso mesmo. A gente, só para compreender a maneira que Jesus era puro mesmo, né? No sentido sem pecado. Ele veio sem pecado e permaneceu sem pecado até a morte. Aqui a palavra-chave, né? Encarnação. É exatamente essa encarnação que nós estamos acabando de falar, né? Jesus, como Deus, encarnou-se como um homem. Ao mesmo tempo que ele era homem, ele era Deus, mas ele não usou nada de Deus daquilo que um homem não pode usar. Ou seja, Jesus não venceu o diabo com os poderes dele como Deus. Não, ele como homem. Aí, não, mas foi com o poder de Deus? Foi, mas aquilo que um homem, qualquer homem pode ter, aquele poder que Deus dá para qualquer homem, que quiser, que buscar nele. Então ele não teve privilégio. Não, tu como meu filho eu vou te privilegiar. Pelo contrário,
daquele que nem o seu próprio filho poupou, antes os entregou por todos nós, mas também como não nos dará também por ele todas as coisas? Né? Então é uma coisa muito assim para a gente entender, né? Primeiro tópico, Evangelho de João. Sim. Primeiro subtópico, autoria e data. Segundo subtópico, nós vamos ver o propósito do Evangelho. Terceiro subtópico, a natureza de Jesus. Então vamos à autoria e data. O apóstolo João é autor do Evangelho que leva o seu nome. A confirmação da sua autoria encontra-se no próprio texto de Evangelho de João, capítulo 21, versículo 20 e versículo 24. E também nos escritos dos denominados pais da igreja. Admite-se que tenha sido escrito entre os anos 80 e 90 depois de Cristo. De acordo com estudiosos, o Evangelho de João apresenta uma doutrina genuína sobre a divindade de Jesus Cristo. Assim, as expressões verbo divino e a palavra que se fez carne são de grande importância neste quarto Evangelho. Exatamente, aí é só apresentando, né? Uma apresentação aí, um resumo do Cristo, como que ele, essa penetração no mundo espiritual, né? Ali na divindade do Senhor, essa intimidade divina que o apóstolo João teve, essa intimidade com essa divindade, né? De maneira que ele descreveu como ninguém, né? Segundo subtópico, o propósito do Evangelho. O Evangelho de João tem como um de seus propósitos levar o leitor a crer que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e ao crer, encontrar a vida em seu nome. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 31. Não é por acaso que os especialistas referem-se à primeira parte do primeiro capítulo como o prólogo de João, ou seja, a apresentação desse evangelho, que está em João, capítulo 1, versículos 1 ao 14, que foi o que foi lido agora na leitura bíblica. Neste trecho, o apóstolo apresenta Jesus como o Filho enviado de Deus ao mundo para fazer parte da história. João, capítulo 1, versículo 1. Assim sendo, o Logos é a palavra encarnada. Pois é, aí você vê que qualquer um de nós pode ter esses acessos assim. Às vezes você tem e não sabe nem dizer, né? Que às vezes a gente entende a palavra, mas como é espiritual, fica difícil de explicar. Porque a mente humana, ela não consegue dizer. O que é dizer? É dizer e você compreender. Humanamente, por que a palavra de Deus, o próprio Jesus, ele sempre comparava, fazia sempre comparações com pecuária, com agricultura, com construção, essas coisas assim, natural, para você procurar entender o que ele estava querendo dizer. Então, porque as coisas espirituais é espirituais e carnais é carnais. Você é carnal, só entende o que é carnal. Então, é muito difícil, assim, mas quando você busca no Senhor, você vai tendo esses entendimentos, como João teve aqui. Que é exatamente isso aqui, não foi nem palavras de Jesus, não. Nessa introdução aqui, ele não escreveu nada que Jesus escreveu. Ele escreveu do que foi dado a ele de conhecimento de Jesus. Ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem. Ali estava a vida. Aí veio porque era seu, o seu não recebeu. Está falando do judeu também, que ele veio para o judeu. Ei, pessoal, vocês foi dado a vocês o evangelho através de Moisés ali. Cadê? Não, ninguém acredita não. Então eu vou dar para o Ramalho, que é gentio, que não é judeu.
Então, todo aqui creu, deu-lhe o poder. Então, ele foi revelando isso, e não é pela vontade da carne, nem do varão, mas pelo próprio Deus. É o próprio Deus que faz isso, no versículo 13 ali, ele fala. Então, você vê, se você buscar, embora você não saiba dizer, que isso é difícil de dizer, você escrever assim, não. Mas você vai compreender, de maneira que você esclarece a mente. Estou entendendo. Eu não sei explicar, mas estou entendendo. É como que você vai no céu, o próprio apóstolo Paulo foi e disse, rapaz, eu vi palavras inefáveis que não é lícito o homem falar. Não tem como eu dizer para vocês, não, eu ficar calado. Então são coisas espirituais que não dá de você explicar. Se você for dizer, o próprio Jesus disse, eu tenho muitas coisas para dizer para vocês, mas vocês não vão suportar agora. O que é isso? Não dá de eu dizer que vocês não vão ter a capacidade de compreender as minhas palavras. Então não adianta dizer. Então tem coisa que também você viu, mas não sei dizer não, mas eu vi, né? Terceiro subtópico, a natureza de Jesus. Apesar de o Evangelho de João sublinhar de forma clara a dimensão divina de Jesus, o apóstolo também aborda a sua natureza humana. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 39 e 40 e capítulo 9, versículo 11. Neste sentido, o Evangelho não só realça a divindade de Jesus como Filho de Deus, mas também discute a sua humanidade por meio da morte expiatória de nosso Senhor Jesus Cristo, em favor dos pecados da humanidade. Em João, tanto a divindade quanto a humanidade de Jesus são afirmadas. Exatamente, essa penetração mesmo, de maneira que ele compreendeu, né, essa divindade, né? E essa revelação de Jesus, né? Que ele se revelou ao homem. O próprio Jesus, o apóstolo, não, o profeta João, que é esse João que eu falei aqui, o João Batista, ele disse, Deus nunca foi visto por ninguém, mas o seu Filho fez revelar. Ou seja, então você viu Deus. Aí o próprio apóstolo João, esse João aqui do Evangelho, do Evangelho, o apóstolo, ele viu, ele disse, lá na carta dele, primeira carta, capítulo 1, versículo 1, que ele tocou, nossos olhos viram, nós contemplamos, e as nossas mãos pegaram da palavra da vida. Ou seja, eu peguei na palavra que salva, no verbo. Eu vi com meus olhos, não foi nem ele disse nós, que foi outros também. E eu peguei nela, na palavra da vida. Já pensou um negócio desse? A maneira para você dizer isso. E a maneira para você entender isso. Né? Então, uma palavra que estava em carne. Mas estava ali a vida, a luz. Né? Então, é isso aí, que Deus abençoe. Nós vamos aqui para o nosso intervalo, né? Sim. Daqui a pouquinho a gente volta aí com o segundo tópico da lição, no nome de Jesus. Quero dar de valor em valor. Pela fé que uma vez me foi dada, pra seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. É que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir armadura pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Vamos cantar. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu
meu Senhor, é que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei 1000 proezas, no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. É que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar esta liça: combati o combate de amor, e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. É que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Graças a Deus, já estamos de volta. Nós vamos para o segundo tópico da lição. Segundo tópico, Jesus, o Verbo de Deus. Primeiro subtópico, a revelação que ultrapassa o passado. Quando o apóstolo João redigiu a introdução do primeiro capítulo do seu evangelho, no princípio era o Verbo, versículo 1, é provável que tenha como referência Gênesis capítulo 1 e versículo 1. Esse primeiro versículo do Evangelho mostra que o Verbo é Deus, no princípio, possuindo assim uma existência infinita, ou seja, não tem começo nem fim. Assim, muito além do passado, desde o princípio, o Verbo já existia com Deus, estava com Deus e é Deus. Evangelho de João, capítulo 1 e versículo 1. Mas é por isso que eu digo essa intimidade de João, né? Ele teve essa revelação, de maneira que não foi, assim, palavras do Senhor Jesus que ele repetiu, mas ele foi revelado a ele isso aí, né? E ainda que tenha sido, foi só para ele que Jesus falou tudo, mas eu acredito não, que ao homem não adianta dizer, ele tem que buscar. É aquela coisa que se eu não crer, eu não entendo. É isso aí. Pode dizer todo dia alguém falar de Jesus para mim, mas se eu não acreditar, eu não entendo nada, não tem valor nenhum. Sabe aquela coisa de me dar ouro e eu chutar e jogar fora? Porque eu não valorizo, não entendo o valor que tem. Então, todo dia pode me dar uma pepita de ouro e eu, se um dia chegar comigo e dizer, cadê aquelas pepitas de ouro? Ouro? Tu nunca me deu ouro? Joguei no mar daquelas pedras velhas que me deu. É como que seja assim. Mas quando você busca, acredita e valoriza, ou seja, aí você vai dar, cada vez mais vai dar valor, vai entender o valor que tem. Então eu acredito que João, ele valorizou de tal maneira, e Deus, o próprio Jesus, o próprio Espírito Santo usou ele deu lugar, e o Espírito usou para essa profundidade espiritual de ser revelado a ele que Jesus, ele era o próprio Deus, estava com Deus no princípio de todas as coisas, é existente, não foi criado por ninguém, não foi criado nem pelo próprio Deus, mas ele já era Deus com Deus, né? Como você falou sobre Gênesis, está falando aqui na lição,
primeiro subtópico, Gênesis 1, e Gênesis continua, né, capítulo 1, versículo 3, que a terra era sem forma e vazia. Então, do caos, Deus cria tudo, no natural. Aí, a comparação aqui com o Evangelho de João é sobre o caos que estava na humanidade, né? As trevas que reinavam nesse mundo incrédulo, e Jesus vem para criar ou revelar uma salvação para levar esse homem ou essa humanidade a Deus, né? Isso é muito lindo, que quando Jesus se revela na história da humanidade, ele vem trazer exatamente uma vida espiritual. Então, nós vamos agora ao segundo subtópico, a natureza fundamental do Verbo de Jesus. Tal como Deus é eterno, também o Verbo o é. Mais adiante, em Apocalipse, o apóstolo João descreve o Verbo como o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Assim, conforme seu evangelho, o evangelista apresenta Jesus como o Logos de Deus, a palavra encarnada que habita entre os homens. Portanto, enquanto Verbo encarnado, Jesus é reconhecido por muitos e adorado como Deus. Exatamente. Ele é essa palavra, né, que veio para salvar, e quem reconhece isso, tanto na época como hoje, né, então tem essa salvação, tem exatamente essa entrada nesse mundo espiritual, que é o que nós estamos falando, exatamente da luz, né? Porque luz é exatamente entender, Entendimento. valorizar, compreender. As pessoas entendem muito como no sentido natural. Acreditei, eu sei, fica tranquilo, né? Mas não é assim, é uma crença que precisa de ação. Então vamos... Terceiro subtópico, no princípio era o Verbo. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Conforme já referimos no grego do Novo Testamento, a palavra que se traduz por verbo é logos e significa palavra. O conceito de logos traz consigo a noção de expressão, tanto da razão quanto da linguagem. Neste sentido, a forma mais adequada de compreender este termo relaciona-se com as maneiras pelas quais Deus se manifesta ao ser humano. Assim, o conceito mais apropriado para logos encontra-se em Jesus, que representa a expressão da divindade, a revelação de Deus. Pois é, essa razão, né, quanto à linguagem, né? Então é uma coisa, uma linguagem humana, né, mas que traz uma razão, que traz uma maneira, né, de você se fazer ali. É como que seja o conselho de Deus, o ensinamento. É por isso que Jesus diz, eu sou o caminho. Se você vir pela minha palavra, você está certo e chega na vida. Então é isso aí, essa razão. Porque de homem não, o homem te ensina, palavras também, né, mas te leva a um caminho que o homem mesmo erra. Ele não sabe para onde ele está andando. Então, mas com Jesus não, ele vai certo, é correto. Então, nessa razão que nós devemos andar, como diz o apóstolo Paulo, né? O culto racional, né? Um culto que seja aprovado. Então, está correto, porque foi feito pela orientação da palavra. Então, não é um culto que você tira da tua cabeça, não, vou fazer assim porque Deus recebe. Não, é do jeito que a palavra está dizendo ou não recebe.
Porque não que Jesus seja orgulhoso ou de alguma forma faz rejeição. É porque é uma maneira de você se livrar do mal, se livrar exatamente da ação da carne. E você não entende isso, porque você é carnal, você quer fazer do jeito da tua carne. E é do jeito do espírito, não do jeito da... Então, esse lado aí. Né, vamos... O terceiro tópico, a encarnação do Verbo. Primeiro subtópico, a manifestação do Verbo e a luz do mundo. João identifica Jesus como o Criador de todas as coisas, mediado pelo Pai, através do poder da palavra. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 2 e 3. A seguir, ele faz uma distinção entre luz e trevas. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 4 e 5. As trevas simbolizam a obscuridade espiritual provocada pelo pecado. No entanto, Deus enviou João Batista para testemunhar e proclamar sobre a luz. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 6 e 8. Já foi explicado, né, sobre o profeta João. A verdadeira luz é Cristo, que foi anunciado por João Batista, mas que os homens decidiram rejeitar. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 9 ao 12. O próprio Jesus disse, quando foi chamado, avisado ele que Lázaro estava doente, tinha morrido já. Aí ele questionaram ele, os discípulos, que ele ia voltar para onde queriam matar ele. Ele disse, as pessoas que andam na luz desse mundo, ele tem 12 horas de luz, por isso eles não tropeçam. Só tem 12 horas o dia, né? Porque ele anda na luz desse mundo, no sol, né? Que foi criado para homem natural, para Deus. Aí por isso ele não tropeça, que ele está dizendo, tu acha que eu vou errar? Eu, quando faz ser de noite como de dia, para mim, eu sou a luz, eu entendo tudo, eu sei de tudo e posso tudo. Aí vocês estão querendo me ensinar, é como que ele dissesse isso. Com isso ele disse para depois você, para caçar jeito de entender. Então, a luz é exatamente aquilo que você compreende do mundo espiritual, compreende do reino de Deus. Aí quando ele fala de treva, ele está falando de incompreensão, você não compreende. Então, por isso que ele diz, se tu perguntar para mim, se tu buscar em mim, na minha palavra, eu te esclareço. Então, tu vai saber, tu sai das trevas para a maravilhosa luz, né? Então, é isso que ele... O segundo subtópico, o privilégio de nos tornarmos filhos de Deus. Enquanto Israel rejeitou a bênção da salvação através da obra do Calvário, Deus ofereceu a todas as pessoas, independentemente da raça, etnia ou língua, a oportunidade de se tornarem filhos de Deus pela fé no nome de Jesus. João, capítulo 1, versículo 12 e 13. Tanto aos judeus quanto aos gentios, a luz manifestou-se para revelar o plano divino de redenção a toda a humanidade. Assim, aos gentios foi assegurada uma herança de filiação divina através do amor do Pai. 1 de João, capítulo 3, versículo 1. Portanto, como crentes em Cristo, temos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Exatamente. E até ele diz, quanto honra nos tem nos dado o Pai de sermos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece ele. É exatamente esse lado aqui de quem não tem a palavra não sabe quem é Deus. Ele vem falar, mas ele não sabe quem é. Porque ele não tem esse acesso de compreender ao ponto de valorizar. Porque eu só me esforço naquilo que eu valorizo. Onde está o vosso coração, onde está o vosso tesouro, ali estará o seu coração, disse Jesus. Ou seja, aquilo que eu valorizo, o meu coração aplico nele lá, naquilo lá. Então, se eu não entendo que o evangelho, para que isso, esses abestados? Quer dizer, aí eu não valorizo isso, eu não me esforço nisso, eu não vou ter isso aí.
Vamos aí o terceiro. Terceiro subtópico, a manifestação e a habitação do Verbo. A frase "o Verbo se fez carne" sugere a humanização de Deus, que passou a viver entre os homens. O termo verbo possui uma conotação muito mais rica e profunda do que qualquer conceito filosófico. Deus entrou na história. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 14 ao 18. É importante notar a expressão "e habitou entre nós". No texto grego, essa expressão indica que o Verbo armou seu tabernáculo ou tenda entre nós. Antes, Deus habitava numa tenda montada pelo seu povo. Agora, de acordo com as palavras do evangelista, ele reside entre nós, representando a manifestação plena da presença divina no mundo. Exatamente, ele habitou num homem. É isso aí. Ele se revelou. Né? Deus nunca foi visto por ninguém, mas o seu filho fez conhecer. Exatamente, a presença de Deus era numa caixa de madeira ali, tinha aquela a aliança, né? A aliança de Deus ali, que era a arca da aliança. E depois, não, ele já veio como um homem, habitou ali, o próprio Jesus disse: muitos reis e muitos profetas quiseram ver o que vocês estão vendo e ouvir o que vocês estão ouvindo. Nem viram e nem ouviram, mas vocês são privilegiados, porque estão vendo e estão ouvindo. Então, ou seja, o Salvador, quem não teve vontade de ver? Mas vocês têm o privilégio de ver e tocar, como disse o próprio João, né? Nós tocamos da palavra da verdade, da vida, né? Então isso é um privilégio muito grande e hoje nós conseguimos enxergar sem enxergar. Nesse sentido A de... fé né? nos leva, né, a Sim. ver Sim, é revelada toda essa graça. E as ações dele todos os dias na nossa vida. Né? Porque as pessoas pensam que a gente não tem contato com Deus. Se revela todo dia na nossa vida. A gente vai compreendendo essa caminhada. Ele vai prometendo, vai se cumprindo as coisas na nossa vida. E vem o engano, você entende que é engano. Por quê? Porque já foi dito, já foi me revelado que é para cá. Quer dizer, se alguém vem e diz que é para ali, eu digo, não é de Deus. Não, que Deus diz que é para cá. Então tem isso aí. É a maneira de nós andarmos com o Senhor, né? Vamos para a conclusão. Nesta lição tivemos a oportunidade de iniciar o estudo no Evangelho de João, mostrar sua relevância e o seu objetivo na vida da igreja. Observamos que a revelação sensível de Deus e a sua intervenção na história tornam o Evangelho de João uma obra única do Novo Testamento. Em João entendemos que a encarnação do Verbo trouxe luz plena àqueles que crescem. Assim, através da fé em Jesus, somos denominados e feitos filhos de Deus. Exatamente. Então, ele é o que liberta, né? Então, nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tirou nós daquilo que não entendia para o entendimento. Nós da perdição para a salvação. É isso aí, né? De uma velha criatura para uma nova criatura. Um filho de homem para um filho de Deus. Então tem todo essa mudança, né? Então é isso aí, nós vamos aí já encerrando o nosso programa. Que Deus abençoe grandemente você que nos acompanhou. Espero que você tenha aprendido e medite, né, nessa palavra. Precisamos meditar, valorizar para que possa entender e ter esse alimento que é exatamente essa compreensão mais e mais. E isso se chama, você vai adquirir na fé, cada dia mais, né? Isso aí, que Deus abençoe grandemente e até a próxima semana, se Deus assim permitir. Nós estaremos aqui com mais um programa Escola Bíblica na TV, no rádio. Deus abençoe grandemente. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém. Amém.